Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado, confraria de sábado, eu poderia chamar, recebendo só amigos aqui. E hoje eu estou com meu amigo de longuíssima data, Marco Brito, CFO da GCO. Que alegria te receber por aqui, meu caro. A alegria é minha, agradeço o convite, me sinto lisonjeado pelo convite e é um prazer enorme estar conversando com você aqui. Muito bom, Marco. Marco, a gente costuma começar aqui com trajetórias. As trajetórias dos convidados sempre são muito inspiradoras. Eu queria ouvir de você como é que foi essa trajetória acadêmica, profissional, o que que te trouxe até essa cadeira, essa responsabilidade hoje? Certo, vamos começar pela acadêmica, né? Na Vamos lá. acadêmica, na verdade, eu comecei fazendo curso técnico no Senai, eu fiz profissionalizante, depois mecânica de precisão. Uhum, Na época eu estava na faculdade já de administração e apareceu a Deloitte, uma Big Four, uhum. convidou para mandar currículo, nem sabia o que era auditoria, mas mandei o currículo, né? Sim. Então, no fim, acabei entrando na Deloitte. Mas aí eu terminei a administração, da administração eu vou falar sequencialmente, eu fiz administração, depois eu fiz direito, fiz uma Uhum. pós em direito civil, daí eu fiz um MBA em gestão estratégica e econômica de negócio, mestrado em economia, fiz 2 cursos no exterior de estratégia e ligado ao agro, né, Uhum. então estratégia de empresa e agro, e por fim eu fiz ciências contábeis, né, então acabei estudando um pouquinho aí na questão acadêmica. Da trajetória profissional, acho que da Deloitte eu fiquei mais ou menos uns 3 anos na área contábil, Uhum. aí surgiu o convite para a área tributária, fui para a área tributária da Deloitte e fiquei mais ou menos uns 3 anos também, né. Da Deloitte eu acabei indo para a Bridgestone Firestone, que era uma empresa que a gente prestava serviço e aí por uma questão de mercado, eles me conheciam, me chamaram para o processo seletivo, acabei entrando. Sim. Dentro da Bridgestone Firestone eu fui convidado para ser auditor interno de impostos. Passou uns 3 meses da experiência, eles falaram: "Não, nós temos uma área aqui de indiretos, queríamos que você cuidasse". Fiquei 1 ano e pouco cuidando dessa área. Uhum. Daí eles falaram: "Não, vamos lá, vamos ampliar o escopo". Eu fui para a auditoria corporativa deles, que cuidava da América Latina, né. Então Uhum. daí eu acabei viajando bastante ali, fazendo não só o Brasil, mas Venezuela, tinha outros os nossos concessionários que tinha na época na Argentina, aqui na Sim. América do Sul. Ah, Coincidentemente, também eu prestei serviço na GM na época, tanto na parte de consultoria quanto na parte de auditoria. Quando a GM foi separada da Delphi, ela também pediu para eu entrar no processo seletivo, entrei, passei, fiquei 5 anos na área tributária da Delphi, Uhum. né? Ali a gente tinha a área de diretos, indiretos ali dentro e tudo mais. Por uma questão de afinidade, eu dava muito apoio para a turma contábil ali, eu tinha uma rede de apoios ali, né? Eles me apoiavam e eu os apoiava, mas a minha função principal era a tributária ali dentro, Uhum. né? Ali eu estava com cargo de administrador já, que era uma gerência de áreas ali. A Delphi era uma empresa bastante grande no Brasil, na época tinha 12 estabelecimentos, né? Então Uhum. ela tinha bastante sistemista, ela era sistemista da GM aqui no Sul, tinha alguma coisa com outras empresas também, então acho que foi uma experiência bem interessante. Uhum. Nessa época eu já prestava serviço aqui no Sul. Eu vinha ou pela Deloitte, na época eu vinha aqui para o Sul, também pela Delphi. A Delphi tinha 2 estabelecimentos aqui, então eu vinha aqui para o Sul e provavelmente alguém me conheceu, me deu o meu nome para um headhunter, que Aham. entrou em contato comigo em São Paulo, conversamos e 20 anos na Accos aí, Sim. nessa carreira dentro da Accos. Muito legal. Essa tua época de Deloitte foi de que ano a que ano? 90, 96. 90, 90. 90, 90, quase 96. Na realidade, eu entrei em 90, saí no final de, eu acho que de 95, mais ou menos, para 96. Entendi. A gente não foi contemporâneo lá. Eu Deloitte mesmo, né, eu foi 2002 a 2009. Antes era Arthur Andersen, então eu costumo contar essa história que eu mudei de empresa sem mudar de endereço, né, É. porque na época a Deloitte aqui em Porto Alegre foi para o escritório da Arthur Andersen, né, Uhum. mas foi um pouquinho depois disso, que legal. Na Deloitte eu peguei bem a transição ali que a Deloitte e a Touche se juntaram, né? Então Aham, foi uma experiência incrível, difícil, porque eram 2 approaches diferentes, 2 mentalidades diferentes, 2 formas de trabalhar diferente, uhum, mas bastante interessante. Eu acho que
conhecer pessoas diferentes, trabalhar com uma diversidade enorme de pensamento, eu acho que ela acaba enriquecendo. A gente Sim, sofre, mas enriquece. com certeza. Qual foi a importância, Marco, nessa época já, de ter estudado inglês, de saber falar inglês? Porque já no início você já teve essa experiência de cuidar de algumas operações na América Latina, né? Vou ser bastante sincero, na verdade, meu inglês era extremamente macarrônico, Aham, por uma questão de oportunidade, né? Quando eu era jovem, não tive a oportunidade de estudar inglês. sim. Eu vim ter oportunidade quando já estava em São Paulo, já começando no Deloitte, um pouquinho antes, né? Ainda assim, alguns cursos meio precário. E aí, a importância, eu acho que ela foi extremamente alta, principalmente para entrar na ACO, né? Uhum. Porque eu tenho chefe nos Estados Unidos, chefe no Brasil, então eu tenho Sim, uma é bem dinâmica essa questão assim de chefias, né? Então eu tenho repórter para os Estados Unidos, tenho repórter aqui para o Brasil, e tudo mais, e sem inglês não tem como, né? sim. Então eu me lembro quando na Delphi já foi bastante importante, aí eu tinha um inglês intermediário nessa época Uhum, e mas ia se virando, né? uhum. Porque o inglês, eu acho que ele tem uma característica muito interessante. Eu cobro bastante da minha equipe estudar coisa semelhante dele, só tá, mas eu não uso no meu dia a dia. Eu falei, tá, Sim, mas quando precisar e você não souber, você perde a chance, sim. né? Então, acho que a grande questão do inglês é essa. Então, quando eu fui entrar na ACO, uma das perguntas que o Headhunter fez foi: o inglês seu como que é? A minha resposta: macarrônico. Uhum, Falei, para que nós dois não investamos tempo, faz o seguinte, faz um teste. Aí eles contrataram, na época, eu acho que cultura inglesa, contrataram uma empresa em São Paulo para me entrevistar, né, em inglês, fazer os testes em inglês. Deu inglês intermediário mesmo, tudo mais. Tive 2 entrevistas em inglês dentro da ACO, né, para uhum, entrar na ACO. uhum. E então, assim, eu acho que o inglês, assim, na minha época, né? E eu falo na minha época porque eu estou falando de 20 anos atrás, né? Se na minha época já foi extremamente necessário, hoje eu acho que não é nem necessário, eu acho que é básico. Uhum. Assim como usar corretamente o português é Sim. necessário, também é correto você ter um inglês no mínimo avançado. Uhum. Agora hoje hoje a demanda pelo inglês é maior, talvez porque a gestão seja menos centralizadora e oportunize os analistas a se exporem mais no inglês. Faz sentido isso, Marco, também? Faz sentido. Eu acho que, óbvio, depende do perfil da empresa, se é uma multinacional, não é multinacional, né? E do próprio gestor, mas particularmente, assim, eu sempre tento ficar no back-office, né? Eu tento Uhum. dar apoio para a pessoa, eu vou junto na reunião e tudo mais, mas eu gosto que eles pratiquem, para que ele veja o valor de aprender a língua, de estar se comunicando e tudo mais. E o outro ponto é, eu não consigo estar em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Então, é importante que eles se desenvolvam para que eles possam também tocar o serviço. E isso que você falou é extremamente verdadeiro. Hoje é mais vertical esse tipo de Uhum. coisa, né? Então, hoje você tem pessoas qual você reporta aqui dentro e tem pessoas que se reporta lá fora, né? Uhum. Então, num perfil de empresa que eu trabalho, é muito comum que as pessoas aqui dentro estejam conversando direto com pessoas lá fora, recebendo e-mail, coisa semelhante. Então, eu acho que tem a ver, sim, o que você falou, principalmente nesse sentido de oportunizar essas pessoas a se expor, a usar a língua e estar no dia a dia ali deles. Sim, muito bom. Marco, eu tenho falado bastante, de um assunto que é o protagonismo do profissional da área tributária, que ele é exercido de várias formas, mas sobretudo conhecendo muito o negócio, se aproximando mais do negócio, né. A gente não tem mais espaço para aquele gestor que fica numa sala climatizada esperando as pessoas aparecerem com dúvidas, né. E você é um dos exemplos que eu tenho, assim, dentre os amigos, os conhecidos, que se tornaram líderes, né, no time de finanças, né, no seu caso na GCO. O que que foi chave para você se transformar de um executivo de techs para um CFO atualmente? Eu acho que o principal é você querer desafio, Uhum. né? Porque você aparece nesses cenários quando tem problema. Se não tiver Sim, problema, você não vai aparecer, né? sim. Então, nesse cenário, como você consegue se voluntarizar para alguma coisa, para tomar a frente, seja uma implementação de sistema, seja num problema. Acho que a parte tributária, o tax, ele está tão interligado com a turma, porque eu falo, tax por si só ele não existe. Então, se tiver correto movimentação de inventário, um correto entrada, saída, coisa semelhante, tax é consequência, né? Sim. Eu acho que a gente tem bastante
coisas que está meio na área cinzenta, você tem que discutir, fazer planejamento e tudo mais. Ainda assim, o dia a dia de techs, ele depende da correta movimentação das coisas dentro da empresa, né? De Uhum. materiais, de produtos, coisa semelhante. E, e aí você ganha, né, a oportunidade e o trabalho, né, de trabalhar com essas pessoas. Eu acho que você tem a grande oportunidade. Eu acho que é aí que muda, né? Porque não tem uma área dentro de uma empresa que eles fazendo alguma coisa que não seja certa não vai impactar de forma negativa a área tributária. Sim. Então, assim, como você pode ser eh, antecipar a esses problemas, a levar o conhecimento dessas pessoas e muitas vezes acabar assumindo alguma função dentro dessas questões, né? Então, a gente discute muito inventário, a gente discute muito a contabilidade, principalmente por causa de impostos diretos. Então, você tem várias chaves que você vai discutindo. E a uma hora a turma se lembra e passa, né? Então, vou contar a experiência da ACO, por exemplo. Na ACO eu entrei em 2004, sabendo que eu ia pegar a área de compliance de tributária, mas eu entrei como gerente de planejamento tributário. Mas Uhum. eu sabia que com o tempo viria outra área, 6 meses depois veio a área de impostos, indiretos e diretos, né? Uhum. Mas eu ajudei a implementar a SOX, né? Principalmente na área de impostos, mas como eu tinha afinidade já da minha experiência com contabilidade, também nas outras áreas, discutir assuntos de outras áreas. Quando o gestor da auditoria interna e de riscos resolveu sair da empresa, ele virou, na época, o meu diretor e falou: cara, não contrata ninguém, passa a área para o Marco que ele conhece. Uhum. Veio lá, agreguei a área. Sim. Mais um tempo, o gestor da área contábil saiu da empresa, na época, era um gerente sênior. Que era o Cal na época. O Cal não, era na realidade o chefe do Cal, o Paulo, Ah, tá. né? E quando o Paulo saiu, mesma coisa. Então, tá, tem consolidação e tem a contabilidade local e o S-Gap. Passa a contabilidade para o Marco, passa a consolidação para outro gestor, não precisa contratar nessa área. Uhum. E assim eu fui herdando. Sim. Aí, por volta de 2012, o meu diretor chamou, a gente conversou tudo mais e resolveu falar, vamos fazer um conceito mais ou menos de CSC. Né? E a gente tinha muito problema em cadastro, tinha problema no Comex também e tudo mais. Então, na época, tinha um gerente que puxou o Comex para dentro. Nós puxamos o cadastro, e aí é cadastro de itens, de produtos, de clientes fornecedores, porque tinha Uhum. muito problema. Falamos, vamos puxar para dentro, todo mundo vai fazer a sua função, mas a área financeira é que vai dar o ok. Né? Uhum. E nós puxamos para dentro e começamos a funcionar. E na época, a ACO tinha adquirido outras empresas também, não só a empresa como a Valtrin, foi em 2003, mas ainda assim funcionava como duas empresas distintas, mas tinha outra, a Esfio, que tinha sido adquirida, depois foi a GSI, que foi adquirida também. Uhum. E aí a gente falou, tá legal, então o que a gente pode fazer para agregar isso daí? Uhum. E nós começamos a trabalhar um pouco no conceito de CSC, né, de trazer, centralizar, no primeiro movimento centraliza, no segundo movimento põe os processos, põe tecnologia e vão trabalhar como CSC, né? E até hoje tem esse conceito, embora que é um conceito meio descentralizado, mas o conceito é esse, né? Nós Uhum. trabalhamos prestando serviços para todas as fábricas nossas, a gente ajuda um pouco a turma da Argentina, tem uma administração local, mas a gente dá apoio para eles, tem a GSI, a gente dá apoio para a GSI, que são CNPJs diferentes também, GSI né? de Marau lá, não? Isso, de Tá. Marau, mas pertence ao grupo, né? Uhum. E mais as nossas 7 plantas, né? Tem um Uhum. centro de distribuição, mais 6 plantas ali, a ACO, né, no Brasil. Então, a Uhum. gente centralizou, trouxe a equipe aqui para o Sul, então hoje nós estamos centrados no Sul. Também fizemos alguma verticalização 2 anos e pouco atrás, com isso peguei o contas a pagar, saiu a tesouraria que estava comigo, entrou contas a receber, na verdade, então tem contas a pagar, contas a receber, cadastro, tem várias áreas ali, muito ligado ao compliance, Uhum. né? Então, nós temos uma outra diretoria que pega a controladoria à parte, mas muito interligado, a gente acaba trocando muita figurinha e acaba se envolvendo bastante, né? Então, acho que assim, o crescimento ele veio pelos desafios que foram apresentados e pelas oportunidades de entender que você conseguia ser valor agregado naqueles desafios. Sim. E o game changer, você acha que foi você saber comunicar com objetividade, com simplicidade? Foi o conhecimento técnico? Foi a sua facilidade de
entrar nas outras áreas e conhecer mais o negócio? O que que você acha que foi o grande game changer aí, essa mudança? Cara, eu acho que é primeiro o relacionamento, porque as pessoas, Relacionamento. elas se defendem, Uhum, sabe? As pessoas, ela, por mais que você trabalhe numa empresa, e isso nas empresas que eu trabalhei sempre foram assim, é do ser humano, certo? uhum, Ele fala o seguinte: nós somos uma equipe, mas esse trabalho é meu, quem manda aqui sou eu, sim. certo? Então, acho que relacionamento. E no Uhum, relacionamento é você ter a simplicidade de aprender com a pessoa e mostrar que você pode ajudar em alguma coisa, que você tem uhum, alguns conhecimentos também que acrescenta a pessoa. sim. E deixar ela entrar na sua área também, sabe? Acho que puxar a opinião dela sobre sua área, muitas vezes não é na questão técnica, é questão de pessoas, né? Que tá legal, olha, eu tô tendo esse problema. E aí, se criar esse laço, esse vínculo com a pessoa, no qual a pessoa possa confiar em você e Uhum, que você não está interessado no cargo e na função dela, você está interessado em ser um valor agregado. Eu acho que essa é a mudança do jogo, porque se a entendi. pessoa ela não te aceita, você nem chega perto, Uhum, certo? Então, ela vai te respeitar pelo conhecimento técnico, mas principalmente pela forma com que você chega, pela simplicidade, para ela uhum. entender que você está agregando, você veio para ajudar. Sim. Há 20 anos atrás, Marco, quando você chegou aqui no Rio Grande do Sul, você percebia, assim, alguma resistência pelo fato de você estar vindo de São Paulo, assim, ou você acha que isso aí foi uma coisa tranquila de lidar, assim, como é que foi isso na É muito diferente. O Uhum. começo, assim, ele acaba causando certo impacto, porque culturalmente é diferente, né? Aham. Eu acho assim, ah, com todo respeito, eu acho que o gaúcho, para ele te recepcionar, ele primeiro ele tem que te conhecer e tem que confiar, que Uhum. é um pouco diferente de São Paulo. São Paulo, eu acho que talvez pela diversidade de pessoas, Sim. o relacionamento ele é mais simples. Se Uhum. é mais superficial ou não, eu não vou entrar no mérito, Aham. mas você conhece as pessoas te aceitam muito mais simples. Uhum. Aqui não, aqui eles te respeitam bastante, mas você na sua, eu na minha, Uhum. até que eles confiam. Aí quando Uhum. confia, você desenvolve amizades fantásticas. Mas no começo é um pouco difícil. Eu vim sem a família, eu fiquei 2 meses, 40 dias, na verdade, sem a família aqui, e era finais de semanas angustiantes, porque dava às Uhum. 5 horas, a turma ia embora, eu tentava arranjar coisa para ficar até tarde na empresa, justamente para ocupar meu tempo, porque eu falava, vou fazer do hotel o quê? Né? Sim. Quando meu filho chegou, eles vieram no final de fevereiro, em abril era aniversário dele. No aniversário dele tinha um vizinho da frente, corretor de imóveis, que era a pessoa que eu conhecia, Sim, sim. certo? Então, assim, o tempo me trouxe amizade fantástica. Eu tenho as amizades fantásticas aqui, pessoas que eu confio, família que me adotou, né? Eu Aham. tive a graça de 3 famílias me adotarem, assim, de colocar eu em grupo de família mesmo, assim, deles, entre eles, assim, e isso é fantástico. Aham. Mas depois que você quebra essa barreira da confiança, né? Sim, sim. Qual foi o teu maior desafio de carreira, Marco? Assim, você passou por bastante coisa em muitas empresas gigantescas aí. Mas você lembra aí de um grande desafio que, poxa, esse aqui eu pensei que eu não ia dar conta e no final deu certo. Cara, assim, tem desafios que são desafios que aparentemente são simples, mas o que ele envolve é complexo, né? Uhum. Então, eu já passei por fiscalização e que eu contei muito com a minha equipe. A gente trabalhou sábado, domingo, trabalhou com semelhante, porque a empresa não tinha se preparado para aquela fiscalização, Sim. né? E a gente veio alertando, 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 ela trocou o sistema, nós implementamos o sistema, mas aquele módulo específico não tinha sido implementado, que era o módulo de SIAP. Uhum. E a fiscalização, como era muito estabelecimento, a fiscalização foi nos estabelecimentos, verificou a situação e falou, cara, está aqui a tua autuação. Uhum. E nós falamos, não, nós temos o comprovante disso aí, nós temos o SIAP. Tem? Tem, nós só fazemos o controle disso. Cara, dá-lhe fazer, puxar planilha, dá-lhe fazer coisa. É da época operacional, Uhum. mas extremamente difícil. Sim. Assim, por quê? Porque o desafio está justamente assim, como você pode fazer o melhor para a tua empresa, mesmo sabendo que isso vai te demandar uma carga extremamente grande. Por quê? Porque você tem que sair da zona de conforto. Sim. Era muito fácil eu e minha equipe responder, ó, isso aí já foi falado, tem e-mail sobre isso e vocês não se ateram. Mas eu acho que a gente, quando veste a camisa, eu acho que você tem que vestir a camisa de forma plena, né? Não é Uhum. só na bonança, né? Eu acho que Uhum. né, nessas situações onde ela te puxa, você tem que trabalhar duro e foi um trabalho duro, né? Na época eu morava a uns 70 quilômetros da empresa,
E a gente ficava até 2, 3 horas da manhã, ia para casa, voltava 7 horas, 8 horas da manhã, estava lá, dormia 2, 3 horas, voltava, até fazer a obrigação. Formou um processo e, no final, a empresa ganhou o processo, Uhum. sabe? Então, não reverteu nada para o meu bolso, mas Uhum. reverteu para a minha experiência de dizer que valeu a pena, Sim, certo? E não só a minha, da minha equipe, eu acho que sem ela eu não conseguiria fazer nada, né? Então, sim. acho que esse foi um grande desafio na época que ainda eu estava muito ligado ao operacional. Eu acho assim, das carreiras, acho que o grande desafio, cara, é que a gente já implementou tanto planejamento tributário, coisas semelhantes, eu acho que quando você implementa planejamento tributário que não é preto no branco, que Uhum. existe uma discussão judicial em cima disso, né? Trabalhar com as pessoas do exterior, esse é o grande desafio, porque você precisa ter uma credibilidade muito grande para você ir fundo. Então, eu nunca duvidei que ia dar certo, Uhum. mas aqueles riscos inerentes àquela operação, ela te demanda bastante energia, certo? Uhum. E você explicar algumas coisas em português já não é fácil, Sim, imagina em verdade. inglês, né? Eu costumo Então, comentar isso também. né? Então eu vejo assim, aí é um desafio no nível mais gerencial, tudo mais de convencimento, Sim. sabe? E você pode trazer consultor, você pode trazer quem você quiser. O ponto-chave para virar essa chave, para ir em frente, é a confiança que ele tem no profissional que você representa para a empresa, Uhum. né? Muito bom, muito bom. Marco, dica aqui para a turma que amanhã ou depois vai concorrer em processo lá na ACO, ou que tem admiração pela sua trajetória, querem trabalhar com o Marco. Qual é o profissional que funciona trabalhando com o Marco? Eu vou falar o que eu falo para o meu filho, Diga lá. né? O que que eu falo para o meu filho? Meu filho, assim, eu não tenho dúvida que ele é extremamente inteligente. Meu filho e minha Uhum. filha são inteligentes pra caramba. Mas eu falo para ele que não adianta você ter uma inteligência avançada se você não tiver esforço, Sim. certo? Falei, eu prefiro pessoas com inteligência mediana ou coisa semelhante, mas que tenham uma dedicação, um esforço grande naquilo que quer, que tenham um propósito, que tenha um objetivo claro, né? Do que você ser muito inteligente e não por aquilo a seu favor, né? Uhum. Então, eu acho que para a pessoa trabalhar comigo, acho que a primeira coisa é ela ter essa característica, sabe? Ter a simplicidade de falar não sei, a simplicidade de pegar e admitir, não mentir, não, sabe? Eu Uhum. acho que a mentira é bem terrível no meio Corporativo. corporativo, sabe? Eu acho que isso não pode ser admitido como normal, né? Uhum. Mas acho que se a pessoa tem a simplicidade, ela tem o arregaçar a manga, colocar à disposição de aprender, de ouvir, sabe? E eu acho que na geração mais nova, eu acho que a principal coisa é ouça as pessoas que estão lá. Uhum. Eu falo assim que o jabuti está na árvore é porque alguém colocou. E se Sim, alguém colocou, ele teve algum mérito. Por sim. mais que você fale, jabuti não sobe na árvore, tá legal, não sobe, tá? Uhum. Mas alguma coisa ele tem de bom, porque ou ele tem bom relacionamento, ou ele tem bom conhecimento, ou ele tem uma boa formação, alguma coisa ele tem. Então, respeite as pessoas que estão ali com simplicidade e procure aprender, certo? Acho que hoje a gente tem muita facilidade nos meios eletrônicos, mas principalmente para o profissional da área tributária, eu falo que é que nem vinho. Quanto mais velho, mais experiente e usa essa experiência a favor, Sim. melhor é. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, legislação complexa. Uhum. Segundo, nada se resolve em menos de 10 anos no Brasil. Se você Nada. resolve discutir administrativa e depois vira judicial, 10 anos é pouco. E hoje, com os riscos que muda esse entendimento ainda. Então, Sim. assim, essa experiência acumulada, ela te dá muita sabedoria para lidar com algumas adversidades que você vai encontrar pela frente. Eu acho que outra coisa, assim, tenha uma autoestima e nunca lute contra os teus valores, Uhum. certo? Acho que trabalhe a favor dos teus valores. Então, se você se identifica com a empresa e tem valores correlatos, guarda ele, trabalhe, não se sinta mal. Eu falo, a gente pode se sentir chateado com uma situação, coisa, mas não pode durar, sabe? Porque se você acordar segunda-feira e se lamentar porque você tem que trabalhar, você tem que procurar outro emprego. Sim. Porque senão você vai estar fazendo mal para você, para a empresa e para o ambiente onde você está, que são os seus colegas de trabalho. Então, acho que e isso, assim, eu incentivo muitas pessoas a trabalhar em equipe, a
a ser elas mesmas, porque eu acho que antigamente falava assim, você é um profissional e você é um em casa, um aqui dentro. Eu falei, não, você é a mesma pessoa nos dois ambientes. Isso. E se você veste uma fantasia, você vai sofrer, porque é difícil você manter fantasia por muito tempo. Sim. Vestir um personagem e manter por muito tempo. O que você faz é segurar para não usar o mesmo, talvez, vocabulário, alguma situação mais formal, coisa semelhante. Isso é normal, mas Sim. é a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos. Então, se tem um problema sério na tua casa, vai afetar o teu emprego, não acha que não vai afetar. E vice-versa. Sim. Se você tem um problema sério que você não consegue resolver, você vai afetar a tua casa. Então, eu falo assim, que você tenha uma boa relação entre pessoas dentro da empresa e que também tenha com o seu gestor coisas semelhantes, sabe? Acho que é muito importante que você escolha teu gestor também, sabe? Não se submeta a qualquer gestor. Acho que isso é importante porque você não pode ser infeliz no seu ambiente de trabalho. Sim. Porque eu brinco muito com o meu pessoal, que eu falo, cara, eu não estou sendo bonzinho com você, eu quero que você esteja feliz, porque daí você vai produzir mais, vai trabalhar mais feliz, vai entregar mais coisas, vai estar mais engajado. Então, eu sou egoísta, cara, eu não pensa que eu sou bonzinho, né? Eu brinco muito com eles nesse sentido, justamente porque eu acho que a função do gestor é ser esse guarda-chuva em relação ao que filtra abaixo e, principalmente, de tentar proporcionar dentro da capacidade, dentro dos recursos disponíveis, o melhor recurso para a pessoa poder trabalhar, certo? Isso não significa que você vai conseguir tudo, mas significa dizer que se a pessoa confia em você e se você tem essa boa relação, ela vai saber que você está do lado dela e em que momento você se posiciona a favor dela. Sim. Quanto à partida também é verdadeiro, eu acho que o gestor ele tem que ser bastante sincero com as pessoas que trabalham com ele, e aí vem para o jovem que está entrando numa empresa e tudo mais, essa simplicidade de ouvir, de entender, né? Que ter um ouvido, né? Não contestar, porque hoje uma das grandes dificuldades é que a pessoa já contesta, né? Estamos conversando aqui, eu já estou vendo o que eu vou responder pelo que você está falando. Não, calma, respira, certo? Eu sempre falo uma outra coisa, dá chance da dúvida. Se alguém vir e falar alguma coisa para você, você pode até não concordar, mas você imagina o seguinte, para a pessoa vir e falar uma coisa que talvez não seja tão agradável, porque dar tapinha nas costas é legal. Sim. Falar, você está fazendo um bom trabalho, é fácil, né? O problema é o contrário, vir e acrescentar alguma coisa que é para o seu bem. Então, se a pessoa veio falar aquilo, ela está passando por uma barreira dela também, que é se expor e falar aquilo. Sim. Dá a chance da dúvida. Fala que seja 10%, uma fumacinha. Para, respira, analisa. Fala, não, tem a ver, vamos em frente. Não tem a ver, descarta, mas não contesta. Tenta refletir um pouquinho, porque se a pessoa veio se expor, é por algum motivo. Sim, com toda certeza. Eu achei interessante, você comentou, tem uma frase aí que você colocou de nada se resolve no Brasil em menos de 10 anos. E o nosso amigo Altair Toledo esteve aqui semana passada e ele disse assim, Augusto, a tese do século, o nome dela é do século porque vai demorar um século para resolver. Sim. Então, um pouco por aí, né? Sim. Quando você pensa que o assunto se acalmou, alguma coisa está pegando ainda. Com certeza. Marco, qual a expectativa que você tem, quer dizer, com toda a sua experiência, toda a trajetória, acompanhou várias discussões de reforma tributária desde os anos 80, 90. Qual a tua expectativa da reforma? Assim, pegando assim um tiro longo, 2033 para frente, que mundo vai ser esse? Qual a sua expectativa? Eu acho que é exatamente essa pergunta que você fez, porque sempre a gente vai dividir em duas. Quando você tem essa pergunta, você tem que dividir ela em duas. Sim. Na transição e Isso. pós-transição. Sim. Eu acho que a gente tem uma grande chance de melhorar tudo isso. Sabe? Eu acho que a chance ela está lançada, né? Então, só o fato de você ter a mesma base tributária para os dois tributos federais e para os estaduais, eu acho que isso é uma grande vantagem. Não me agrada o fato de ter dois tribunais, vamos falar assim, para discutir as divergências que possa haver. Eu acho que isso aí eles vão ter que resolver e colocar em um só, porque senão você começa a criar problemas novos e aí não funciona, certo? Mas eu acho que é uma grande chance da gente ter alguma coisa melhor do que a gente tem hoje, né? Agora, a gente estava comentando na outra sala ali a respeito disso, mas o governo entregou 300 e poucas páginas. E, cara, ainda assim é melhor 300 e poucas páginas de uma coisa que vai unificar do que eu ter 300 páginas
São Paulo, mais 300 páginas, para o Rio de Janeiro, mais 300 páginas para o Rio Grande do Sul, Sim. e aí se multiplica e você tem uma diversidade de entendimento muito grande, né? Então, Uhum. acho que a chance está lançada. Tem meus receios, por exemplo, a questão de IPI, né? Porque hoje a propaganda é, você tirou 5 e colocou 2. Não Uhum. é verdadeiro, Uhum. né? Na realidade, é pseudo 2, porque você tem o IPI que não saiu, que deveria sair plenamente e não saiu, você tem a possibilidade ainda de manter uma substituição tributária. Então, se tem alguns resquícios do velho ordenamento que pode estar em vigor a partir de 33, e que eu acho que é uma oportunidade de se eliminar todo, sabe? De se Uhum. unificar todo. Então, eu acho que a chance é boa. Uhum. Que vai melhorar? Vai. O quanto vai depender do quanto for a criatividade e a ganância de arrecadatória, sabe? Eu acho Uhum. que esse é o risco no Brasil, porque Uhum. eu entrei no mercado de trabalho, né? Não no mercado de trabalho, talvez eu tenha a consciência de uma política e econômica a partir da metade de 80 em diante, Uhum. certo? Sempre ouvindo, não, o Brasil é o país do futuro. Uhum. E aí fala, não, agora chegou o futuro. Não, agora chegou o futuro. E aí você vê quantos retrocessos que nós temos 2, 3 passos para frente e fizemos alguns retrocessos. E muitas vezes o retrocesso é maior que os passos para frente que você dá, Sim. né? Então, acho que esse é o risco que a gente tem. Eu acho que a gente está dando um baita um passo para frente, olhando 33 em diante ali, 32, 33, certo? Mas correndo o risco ainda dessa questão da federação, dessa questão das prefeituras e mesmo o governo federal, de a gente criar alguns monstrinhos aí no caminho e ter uma facilidade em algumas, comparativamente a algumas coisas que nós temos hoje, seja ICMS, PIS, COFINS, outros tributos ali, IPI mesmo, certo? Mas se criar algumas outras figuras, né? Se criar alguns outros monstrinhos, né? Então, acho que ainda tem um caminho longo de consolidação. A gente não pode esquecer da reforma tributária que vai vir dos diretos também, a gente Sim. sabe. Já está aí, né? Com Uhum, preço de transferência mesmo. exato, e veio das transferências. É. É, isso é um risco eminente de que, como o Congresso, como o Senado, ele não consegue se organizar em relação a isso e ir em frente ao mesmo tempo, o governo começou a editar medidas provisórias ou alguma coisa ali que aconteceu com isso, aconteceu com a subvenção e, sabe, então, esses desenhos, eles são um desenho meio perigosos no momento econômico que nós estamos, né, Uhum. aonde se tem um gasto público bastante elevado, né, então, esses são os riscos. E a gente sabe que um risco de hoje, ele não termina hoje, né? Ele perpetua aí por vários anos, Sim. né? E talvez eu, você, não pagamos por isso, mas É. essa geração que está aí paga. Sim. É, eu sempre falo, já falei algumas vezes, né, eu tenho o texto no Manicômio Tributário que fala sobre essa situação, né, de chamar o estagiário para participar da discussão, né. Então, assim, está discutindo um trânsito em julgado da tese do século. Você teve um trânsito no ano de, sei lá, 21. Você pode usar aquele crédito até 26. O fisco tem até 31 para concordar ou discordar. Se ele discordar, você vai discutir isso na esfera administrativa. Isso pode durar 5 anos, nós falamos de 2036. Se você perder, leva para o judiciário, mais X anos, né? E aí vem aquela ideia, traga para essa discussão o estagiário, porque nós não estaremos mais lá, entendeu? Sim, Então né? essa é a brincadeira, né? Que Sim. a gente tem que levar em tom de E está presente brincadeira. na reforma. Quando você Sim, fala dos créditos tributários, que aí quer se parcelar em 200 e poucos meses, 240, exatamente. e aí você fala, tá, 240 meses. Cara, quanto tempo é esse? Será que Isso, quem vai estar nessa cadeira olhando isso? exatamente. E aí, quando tiver que explicar isso, o que, que é isso? Né? Sim. É, exatamente. E essa questão do IPI que você comentou, ela é interessante também no sentido de que a gente não pode manter um tributo extremamente maléfico burro, eu diria, eh, porque você tem que preservar incentivos de regiões mais pobres. Não, a sistemática não pode ser através de um tributo, né? Você tem que criar outras ferramentas que não seja manter o IPI para todo mundo e aí então, assim, eu acho que esse tipo de discussão ela é muito importante. Realmente que se preserve a ideia de 2. Eu acho que o Brasil ali perdeu uma oportunidade de ter um só, por conta de Uhum. interesses políticos, né.
O próprio seletivo também, uma oportunidade que a gente está perdendo ali, que se colocou o seletivo para dentro, né? Então, sempre que a gente lê a legislação tributária brasileira, a gente não raro fica sem entender quem que está ganhando aqui, quem que está perdendo, a gente fica fazendo essa conta mental, né. Eu acho que a possibilidade de você ter alíquotas diferentes em regiões Isso, diferentes é loucura, cara. É exato. loucura, porque ah, e aí vamos falar o seguinte, eu posso mudar a alíquota como? Decreto, a prefeitura pode mudar ali em qualquer Sim, momento e eu vou ter que acompanhar 5.000 e poucas prefeituras, é isso? Ah, não, mas você não vende em 5.000 e pouco. Tá legal, mas que eu vendo em 1.000, sim, que eu vendo em 500. exato. E a turma do varejo, então? É. Então assim, eu acho que são oportunidades que é normal numa nação desse tamanho que você Uhum. tenha vários interesses e interesses divergentes, não tem nada de errado nisso. Mas quando você elege uma assembleia, um senado, um governo, eles têm essa função de unificar esses interesses e escolher o melhor caminho, Uhum. que nem sempre a gente vê, Sim. né? E eu acho que essa questão assim, o porquê das coisas, ele acaba não ficando claro, né? Então, vamos voltar ao tempo aí e vamos falar quantos incentivos de imposto de renda nós tivemos no FUNRANS, FINOR, FUNRES, se não me engano, que era para o Espírito Isso. Santo, o FINAM, que era do Amazonas, você tinha tudo mais. Tá legal, cadê esse dinheiro? Quanto que foi É, arrecadado? Cadê a transparência disso? isso. Será que esse dinheiro não foi suficiente para você pegar e realmente trazer esse benefício para a população? Porque o maior benefício para a população é emprego. Uhum. E como você vai alcançar essa meta? Na minha opinião, né? Quem sou eu para falar isso? Mas na minha opinião, educação. Uhum. Dê educação para as pessoas, para que elas possam, porque a empresa o que ela precisa é mão de obra qualificada, Qualificada. certo? Isso. E para ela escolher Rio Grande do Sul, escolher Nordeste, tem uma questão de logística, sem dúvida nenhuma, mercado consumidor, sem dúvida nenhuma, mas principalmente aonde está a mão de obra, aonde eu posso pegar e trabalhar com um valor razoável de mão de obra e ao mesmo tempo que me agregue. Acho que se você, o desenvolvimento social, para mim, ele está muito vinculado à capacidade de eu criar emprego Uhum. e colocar a dignidade no emprego para essas pessoas, porque aí sim elas mudam de vida, Sim. né? Aí sim, ela pode começar com um salário mínimo e galgar para 2, e galgar para 3, e assim o horizonte está na cabeça dela, em cima do que ela quer investir de tempo, ah, né? Eu acho que é uma questão bastante interessante também, né? Eu acho que o cuidado que você tem hoje, dos 20 aos 30, 30 e poucos anos, é uma época que você tem que pensar quando você tiver 40, 50 anos. Porque se você Sim. não pensa, você não se dedica ali, você vai pagar um preço lá na frente. E vem pela educação, Uhum. sabe? Eu acho que é esse momento que você está mais disposto, fisicamente, mentalmente, você tem mais garra, você tem menos compromisso com família, coisa semelhante. Então, é nessa época que te permite a investir esse seu tempo e tudo mais. E eu acho que o papel do governo, um dos essenciais papéis do governo, além de saúde e segurança, é a educação, Sim. sabe? Eu acho que você levar a educação para esses rincões do Brasil, sabe? Seja Nordeste, seja Norte, mesmo para as regiões sul, que a gente sabe que tem alguns lugares que tem deficiência em relação a isso, você torna aquela região atrativa para as empresas. E se tornou atrativa, você traz o desenvolvimento para aquelas empresas. Trouxe desenvolvimento para aquelas empresas, a vida social daquelas empresas, daquelas pessoas mudam, muda a relação delas com o governo, muda a relação delas com a saúde. Então, eu acho que esse é o grande legado. Sim. O único problema é que você não faz isso do dia para a noite. São Não. investimentos onde você tem que pensar no longo prazo. E eu acho que aí é uma deficiência dos nossos governantes e nós, como população, também temos essa deficiência, né? Nós somos mais imediatistas. Uhum. Então, o governo, para se eleger, ele precisa mostrar serviço. Uhum. Investir em educação, posso reclamar durante 10 anos e vou continuar reclamando mais 10 anos. Mas talvez não seja o viés que faça eu escolher o político que invista em educação, porque eu Exato. não enxergo isso. Isso aí Exato. é quase que um intangível, né? Embora que ele se reflita muito na sociedade, mas ele não é tão visível, né? Você não consegue olhar para mim e falar o que eu sei e o que eu não sei, né? Exato. Se eu sou mão de obra qualificada ou não, porque isso é ao longo do tempo. Exatamente. Isso me lembra também o professor Gianetti, filósofo, né, um dos grandes pensadores desse país. Ele fala sobre o saneamento, a Sim, mesma coisa. Então ele defende a ideia de que
a o desequilíbrio social do Brasil passa pela questão de se você tem esgoto, água tratada, isso para as populações carentes gera um problemaço de desenvolvimento, inclusive do cérebro, né, Uhum. da sua capacidade cognitiva. Só que governante nenhum tem interesse em investir em saneamento, porque o saneamento está embaixo da terra ali e ele não dá voto, Não né? dá. Então a educação também, né? É um negócio Sim, incrível isso, né? sim, porque você sente a educação quando você paga para o teu filho. Fora isso, Exato. E não né? deduz integralmente, né? Integralmente Não ainda é. tem isso, né? Eu acho que essa questão, você pode voltar lá para Maslow, né, na pirâmide dele, Sim. e eu acho que enquanto você dever na base da pirâmide o saneamento básico, a alimentação básica, educação, segurança básica, coisa semelhante, É. você tem um problema, porque ela não se sustenta, né? E não sou eu, são vários economistas que falam e tudo mais. Acho que o Brasil, ele nessa última década aqui, ele tem perdido uma oportunidade incrível, que é da faixa etária, Uhum. né? O bônus demográfico O lá. bônus demográfico. Ele tem perdido uma oportunidade incrível de virar a chave, Uhum. sabe? E vai pagar ali na frente, né? Vai. Hoje, a gente já vê toda a mudança que houve na Previdência. Antes você falava, pá, deu 50 anos, estou me aposentando. Não, hoje já Uhum. não é assim. Sim. E talvez não tenha que ser assim mesmo, né? Eu acho que a gente tem capacidade de produzir mais e trabalhar mais. Mas será que essa geração que está vindo, ela vai ter aposentadoria? Uhum. Quem vai gerar riqueza para pagar a aposentadoria? Sim. Começa a perguntar se interessa a aposentadoria para essas pessoas, mas você só vai se interessar por isso quando você precisar, Sim. né? E alguém tem que pagar essa conta lá no futuro. Sim. Com certeza. Marco, eu queria te perguntar, eu sei que você participa de várias associações, vários fóruns de discussões de finanças, de negócios, tributário. Você continua com o seu pezinho lá no tributário, que eu sei. Eh, Qual a importância desse tipo de extra mile que o profissional dá? Quer dizer, isso aí você faz depois do expediente, ou faz no final de semana, o networking. Qual a importância do networking e da participação nesses fóruns para o crescimento profissional? Eu acho assim, tem vários pilares, né? Eu prezo por alguns pilares. Eu acho que é o network, eu acho que ele é importante, mas ele é importante pela troca de conhecimentos que você também possa trazer, sabe? Eu Uhum. acho que isso é importante. Então, eu estou lá na Fundação Escola de Direito Tributário, a Fundação FEDES, que é a Escola Superior de Direito Tributário. Ali é um encontro do setor público, do setor privado, voltado ao direito, certo? Que afeta o meu dia a dia, mas que afeta coisas, que afeta a empresa, coisa semelhante. Então, eu tenho o network, mas tenho o conhecimento ali também, né? Uhum. Ah, eu estou como vice-presidente lá no IBF na gestão passada e nessa gestão. Tem o network, Uhum. tem a doação, acho que isso é importante, é o que você pode voltar para a sociedade e não porque as pessoas estão lá, elas precisam, mas você se voluntariar aquilo Uhum. e tentar ser um valor agregado naquele propósito é muito legal. Sim. Então, também estou lá no IBF. A Ancham me convidou para ser presidente do grupo de finanças, bem legal também. Eu acho que a Ancham tem uma baita estrutura e estou lá Uhum. também junto com eles, tentando trazer alguma coisa que agrega as pessoas associadas à Ancham, certo? Então, eu acho assim, participo de vários fóruns ali, eu acho que o GT também, eu acho que é outro fórum que me convidaram, e eu acho que assim, ele é importante pelo network, pelo conhecimento que ele te traz, pela consolidação, porque assim, as empresas elas são dinâmicas, Uhum. e a legislação é extremamente dinâmica, né? E eu acho que se você consegue, não só a legislação, acho que a tecnologia ela é dinâmica, os métodos de trabalho são dinâmicos, então são organismos vivos. Se você não se presta a doar o teu tempo ou investir, né? Não é nem questão de doar, é investir o teu tempo nesses network, nesses fóruns, nesses conhecimentos, você corre o sério risco de você ficar ultrapassado, certo? Uhum. De você não conseguir mais ser um valor agregado, você vai fazer o dia a dia o arroz e feijão. Sim. E o arroz e feijão, muitos fazem, Uhum. né? Eu me lembro quando
Nessa empresa que eu estou mesmo, tinha uma pessoa que falava assim, eu não vou fazer faculdade. Eu falei, tá legal, você sabe o teu cargo. Você sabe que a empresa demanda que você faça faculdade para você ser promovido. No passado, talvez não era assim, hoje é assim, certo? Sei. A única coisa que você precisa fazer, você precisa ser o melhor do mundo no que você faz, porque senão vai vir um estagiário, ganhando a metade do seu salário, Sim. que vai fazer melhor que você. Então, Sim. cara, se dedica a fazer muito bem. E para você fazer muito bem, você precisa se abrir ao mundo. Porque se você não se abre ao mundo, você faz o bem internamente. Sim. Mas esse seu fazer bem, uma hora ele fica ultrapassado. Sim, concordo muito com isso. E quem é o Marco Brito que não está no LinkedIn? O Marco Brito do final de semana, eu sei que você tem aí uma paixão por cachorros, enfim. Quem é o... Revela aqui para nossa audiência quem é o Marco que não está no LinkedIn. Cara, eu sou um cara, assim, guardando suas proporções, muito parecido com um cara que está lá na empresa. Eu gosto de ser simples, eu gosto de conversar com todo mundo, eu gosto muito de amizade. Sou um cara que, de vez em quando, não me reconhece aí pelo trajeto que eu ando de bermuda, ando de chinelo, final de semana, sou bem à vontade mesmo. Sim. Gosto muito de estar com a família, estar com os amigos, é uma coisa que eu curto muito. Gosto muito de quebra-cabeça, gosto de leitura. Eu acho que é isso, eu acho que eu sou um cara simples, assim, não tenho grande coisa. Já Agora, aprendeu a fazer churrasco como um gaúcho, Marco? Não. sim, aí eu tenho algumas histórias de gaúcho que não posso citar o nome, que muita gente já conhece essas pessoas, assim, mas... eu não vou comer churrasco de paulista, eu vou fazer o churrasco, demais, me assa a carne, esquece o sal. Eu olhei aqui no cara, você esqueceu alguma coisa. A carne já tinha selado, já não pegava mais sal. Eu falei que tá bom, o paulista vai salvar a tua carne. Eu fiz um montão de molho, agora vocês vão comer como se fosse aqui um fundi com vários tipos de molho, porque carne sem sal não dá, cara, sabe? Então, assim, aprendi, gosto demais de churrasco. Eu acho que moro numa chácara, vendemos a casa. Com a pandemia, a gente começou a ir para a chácara, definimos ficar na chácara, vendemos uma casa da cidade. A chácara é perto. Só para você ter uma ideia, na chácara tem uma churrasqueira de chão, de 1 metro, 1 metro e pouco, né? Tem um quiosque com churrasqueira, tem uma varanda da casa com churrasqueira. Então, uma casa que só tá o casal lá, eu e minha esposa, e com 3 churrasqueiras. Que espetáculo. Muito bom, muito bom. Marco, você falava aí de leituras, enfim, a gente costuma encerrar nossos episódios aqui com uma espécie de uma curadoria cultural. Pode ser indicação de livro, pode ser indicação de filme, pode ser indicação de uma série, pode ser indicação de um podcast. Hoje as pessoas passam ali minutos preciosos dentro de um carro, às vezes aprendendo esse lifelong learning aí, ouvindo um podcast. Qual que seria o seu pitaco cultural? Acho que são públicos diversos. Por exemplo, se você está desenvolvendo o inglês, escute podcast de economia ou de qualquer coisa semelhante a isso em inglês. Tem vários, bastante interessante, né? Tudo depende da área que você escolher. Acho que os podcasts eu acabo olhando por indicação, que nem eu vejo as pessoas que você acaba entrevistando, eu acho interessante você conhecer a trajetória, então eu acabo escutando também, eu acho que é bem legal. Acho que são experiências e acho que são vivências, né? Porque não existe o certo ou errado, existem experiências, vivências e escolhas, né? Então, acho que a partir do momento que você vai fazer as suas escolhas, as escolhas são diárias, né? Mas é importante que você tenha um objetivo lá na frente, que você tente alcançar esses objetivos para que ele venha a ser realizado. Então, acho que esses podcasts onde você entrevista pessoas, para quem está na área tributária, para quem está na área financeira, ele é bem interessante para entender essa diversidade. Sim. Que, embora a gente fale, é um mundo tributário, mas ele não é isolado em si mesmo. Dentro dele existem várias vertentes, né? E vários desafios e carreiras fantásticas aí. Então, acho que isso é bem interessante. Mas eu separei livro, até são livros mais recentes que eu li, talvez não tão recente, mas que eu li, que eu acho que um dos livros que me marcou, e ele é pequenininho, né? E eu me lembro que eu dei para os meus gestores esse livro, presenteei eles com esse livro, pela história que ele traz, que é A Boa Sorte. É um livrinho pequenininho que ele traz uma história de cavaleiros e tudo mais, e ele tem muito a ver com isso, né? As pessoas olham para você e falam, você teve sorte. Tá legal, então vamos ver a história dessa pessoa. Esse Boa Sorte, ele traz uma reflexão sobre isso, que as pessoas que têm boa sorte, além de ser abençoadas por Deus, né, na verdade, eles são
abençoados porque eles criam oportunidades para ter a boa sorte. Sim. Né? A boa sorte ela não está ali esperando você na esquina. Na realidade, você cria as oportunidades e ela apareceu você. Né? Acho que o gaúcho fala que cavalo e ralho passa uma vez. Então é Isso, legal. Né? isso. Acho que esse livro ele é de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bess. Né? É um livrinho fininho, Uhum, facinho de leitura, muito fluida. uhum. E eu acho que ela tem uma questão assim, é uma história de cavalheiros e tudo mais, mas bem legal, assim. Uhum. Essa correlação entre a sorte e, na verdade, a criação dessas oportunidades que você aproveita. Eu Sim. acho que é muito legal. Outro livro que eu li e acho fantástico é Essencialismo, Ah, sim. sabe? Acho que é fantástico, né? E é de Greg McKeown e Beatriz Medina, a tradução em português. Acho que quando você está passando, assim, eu acho que esse livro serve para todas as idades, para começar, Sim. certo? Mas para quem já passou dos 25, 30 ali e tudo mais, que tem 1000 coisas na vida, esse livro ele te traz para o foco. Uhum. Ele fala, ele te pergunta uma coisa que a gente deve perguntar todo dia. Você tem necessidade disso tudo mesmo? Uhum. Isso tudo traz a importância que você quer para a tua vida, para o teu Sim. propósito, do que é importante para você, né? Então, esse essencialismo, eu acho que ele te ajuda a pesar essas coisas, deixar algumas coisas pelo caminho, sabe? Eu Uhum. acho que isso é legal, né? É legal você parar e refletir isso, porque de vez em quando você se sente tão atarefado, tão carregado, que você está cansado e você nem sabe por quê. Sim. Então, acho que ele te traz essa reflexão. Uhum. Outro que eu estou lendo agora é um livro mais denso, né? Acho que tem, que nem o Cisne Branco, eu acho fantástico também. Eu acho que é fácil Aham. predizer, o Cisne Negro, na verdade. Sim. É fácil você predizer o do passado que já aconteceu, mas o futuro, ele é fantástico, traz a reflexão. Mas o livro que eu estou lendo agora é Rápido e Devagar. Do Kahneman. Aham, isso, do Kahneman. Também muito bom você entender esses mecanismos de tomada de decisão, esses mecanismos de como muitas vezes você acha que você tomou a decisão racionalmente, aquilo e você não tomou racionalmente, você foi no efeito manada e você não Sim. percebe, Sim. né? Então, é bem interessante, porque eu acho que esses livros, e aí tem N outros livros também bons nesse sentido, mas esses são os que me mais marcaram, e mais um que eu estou lendo hoje, assim, acho que é o autoconhecimento, Uhum. sabe? Acho que você não consegue oferecer nada de bom para as outras pessoas se você minimamente não se conhece e não Uhum. se aceita, né? Sim. Então, acho que isso é bem importante. Esses livros, de alguma forma, ele te ajuda nisso. Ele te ajuda a você refletir, ele te ajuda a você entender que quando você olha para a pessoa, você não olha para a história da pessoa, você olha do que está ali, Uhum. naquilo que você pensa que a pessoa é. Mas tenta ir um pouco mais além daquilo antes de julgar, antes de Sim. falar, antes de coisa semelhante. Outra coisa que eu não trouxe aqui, mas que eu acho extremamente importante dentro dos pilares que eu estava falando da educação e tudo mais, eu acho que é a espiritualidade, Uhum. sabe? Eu acho que é importante você ter um encontro com alguma coisa que você acredita, sabe? Porque senão as coisas ficam meio fugaz, né? Uhum. As coisas ficam, tá legal, o que te motiva? Sim. Você fazer 1000 coisas na vida que você gosta, que tudo mais, mas qual vai ser seu legado, Uhum. né? O que te guia nisso tudo, né? Então, acho que cuidar dessa espiritualidade, né? Eu acho que é bastante interessante também, para dar um sentido maior, né? Do que só bem ser o material, né? Sim. Muito legal. Kahneman que faleceu, né, faz algumas semanas, 2 ou não, faz eu acho que 1 mês já, 1 mês e Uhum. meio. Ele que, como psicólogo, ganhou, né, o prêmio Nobel de Sim, Economia, desenvolvendo toda a teoria da economia comportamental, né. Isso mudou sobremaneira a forma como a forma como a gente percebe que toma decisões, né. eu li o livro dele também, É fantástico, assim, eu li a... sensacional, assim, eu acho Uhum. muito ele e o seu parceiro Amos Tversky, né, então realmente o Kahneman é um gênio. Sim. Muito bom, Marco. Obrigado pela tua visita. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Você vindo lá de Nova Santa Rita para bater um papo comigo. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Você é um cara que eu tenho uma grande admiração. A gente fala muito menos do que eu queria, tá? Mas eu quero te dizer que eu te acompanho assim à distância com muita admiração. Realmente eu acho você um grande profissional e com uma simplicidade assim ímpar. Você com certeza inspira muita gente.
Eu agradeço, acho que você está sendo extremamente gentil com as suas palavras, mas eu agradeço do mesmo jeito. E mais do que isso, eu agradeço o convite, eu acho que a consideração, acho que fantástico estar aqui, eu acho que foi bem legal a nossa conversa e espero que isso não só inspire, mas que isso veja que na prática, eu acho que a diferença que a gente faz na vida das pessoas, eu acho que é isso que é importante, sabe? Sim, É bem legal a gente passar alguns anos e a pessoa lembrar de você com carinho, falar que sim. você fez a diferença na vida delas. Então, eu agradeço muito as suas gentis palavras e o convite aqui. Muito Muito bom. obrigado. Excelente, Marco. Eu tenho uns avisos aqui de final de episódio. Eu sou Augusto Flores, oficial, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. O meu website você já conhece, é www.augustoflores.com.br. Tem texto, tem mentoria, tem cursos, tem uma série de questões lá que você pode identificar, pode te ajudar. No WhatsApp eu estou como 41 99569 3841. Manda sugestão, manda crítica, manda dúvida. Augusto, quero uma mentoria? Manda lá para mim. O time vai me passar e a gente vai passar a interagir para discutir essa oportunidade de mentoria. Os meus livros, agora no plural, você acha na editora Viseu e também na Amazon. E você pode me pedir também nas redes sociais, você pode me pedir no WhatsApp, que eu mando para todo o Brasil. Eu queria te pedir uma gentileza especial aqui, que é o seguinte: estava com o meu time de marketing essa semana e a gente descobriu que a gente tem tanto acesso no episódio, mas a gente não, muitas vezes a gente não representa tantos seguidores, não tem tantos seguidores assim. Então, clica lá no sininho, ativa as notificações, dá 5 estrelas no Spotify para a gente poder ganhar relevância. A gente está aqui para tentar ganhar relevância, dar protagonismo para a área tributária. Então, se você assistiu, gostou, compartilha com colegas, com amigos, marca lá. Isso faz uma diferença gigantesca para a gente que faz esse trabalho aqui num sábado à tarde, num sábado de manhã, viaja para isso, e para você custa zero. E eu, desde logo, agradeço muito. E eu queria agradecer também a Bravo. A Bravo é meu patrocinador já há um ano. É uma Tex-Tech com mais de 10 anos de atuação no Brasil, com 6 mil CNPJs aí aproximadamente atendidos. E eles estão desenvolvendo um trabalho muito bacana. Você vai ter pela frente uma gestão de reforma tributária para discutir. A pré-transição, a transição, você não vai ter como acrescentar muito headcount na sua estrutura, você sabe disso, eu também sei. E como é que você resolve isso? Com temporário, com outsourcing, com co-sourcing, com centro de serviço compartilhado. A Bravo te ajuda justamente nesse diagnóstico com muita tecnologia embarcada. Muito obrigado.